ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Verdad práctica. El Cristo crucificado, el centro del mensaje de la cruz, es la encarnación de la verdadera sabiduría para salvación. Y entonces tenemos aquí las otras lecturas diarias, ¿verdad? Que suponemos que cada uno las está haciendo en casa. Lectura bíblica en clases. Tenemos 1 Corintios 1, del 18 al 25, 2 del 1 al 5. 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 2, 1. Assim que, hermanos, como foi a vosotros para anunciaros el testemunho de Deus, não foi com excelência de palavras e de sabedoria. Pois me propuso não saber entre vosotros coisa alguma, ensinando o Cristo a este crucificado. Estuvo entre vosotros com debilidade e muito temor e temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amém. Aleluya. Nós passamos um pouco tempo. Bendición, hermanos. Amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Aleluia. Que alegria podermos estarmos aqui na casa de Deus para adorarmos a Jesus e recebemos uma porção de sua gloriosa palavra, alimentar nossa vida espiritual e assim sermos mais fortalecidos por Deus e seguirmos nesta caminhada de fé. Feliz pela presença do irmão Carlos, da congregação de Lalim, e também feliz por a presença de todos os irmãos que aqui estão. Glória a Deus. Vamos estar hoje estudando um tema importantíssimo. Eu sempre digo, todos os temas por aspecto da Bíblia são importantíssimos. A mim me encanta todos os temas relacionados às Escrituras. É algo extraordinário. Lição de número 5, é o tema que estaremos estudando hoje, é Jesucristo e este crucificado, o mensaje do apóstolo. Agora, interessante em tratando-se deste tema, o mensaje da cruz, ou o Cristo crucificado, é um mensagem que não pode só ter quedado em ano passado. Não pode ser um mensagem só do apóstolo Paulo. É uma mensagem, deve ser uma mensagem de todos os cristianos, de todos os predicadores, ensinadores da palavra. Esta é a verdade que Jesus, para que nós não olvidássemos disso, Jesus, na última Santa Cena, ele falando, ensinando sobre a última Santa Cena, sobre a Santa Cena, celebração da Santa Cena, em Mateus capítulo número 26,
Pablo recebeu a revelação do Espírito Santo, ou do próprio Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele dijo: que eu recebi do Senhor também vos tenho ensinado. E aí ele dijo sobre o pão, sobre a copa. No verso 26 ele dijo assim: todas as vezes que reuni para comer o pão e beber a copa, acordai da morte do Senhor hasta que venga. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus deixou estabelecido que nós devemos anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, um mensagem sem a cruz de Cristo está incompleta. E hoje vemos muitas mensagens que não têm não levam à cruz. Aí você vira, então, nós não podemos predicar o Antigo Testamento. Há pessoas que pensam assim, e hasta dias em vida não podemos estudar o Antigo Testamento e nem predicar o Antigo Testamento porque não habla sobre a cruz de Cristo. É um engano, irmãos. Cristo está presente em toda a Bíblia. Amém. De Gênesis a Apocalipse, Cristo está presente. Mesmo que leia qualquer texto do Antigo Testamento para predicar mensagem, esse mensagem tem que levar à cruz de Cristo. Amém? Sem a cruz de Cristo não há salvação, não há liberação, não há vida eterna sem a cruz de Cristo, sem a crucificação de Cristo, não há vida eterna. De acordo com o que aprendemos na Bíblia e estudamos já estas 4 lições antecedentes, falando um pouquinho sobre a vida do apóstolo Pablo, antes mesmo de ser cristiano, era um fariseu, um dos maiores teólogos do Novo Testamento, foi criado, instruído aos pés de Gamaliel, um grande teólogo. E Pablo, ele era um zeloso da lei judaica. Então, por el selo que tinha de Deus e da religião judaica, a qual acreditava ele, que era a única religião verdadeira, perfeita, em que as pessoas conheciam a Deus e tal. Então, por isso ele perseguia os cristianos, porque não aceitava, aprovava e apoiava em la morte de muitos cristianos e coisas dessa natureza. Então, o que passa? Pero depois que ele conheceu a Cristo, depois que ele conheceu a Jesus, tuvo a revelação de Cristo e se converteu ao Senhor, ele descobriu a verdade em Cristo, ou em el Cristo crucificado. E resulta que a partir deste momento, sua missão foi predicar el Cristo crucificado para os judeus e gentiles. Então, o que passa? El Cristo crucificado agora era Salvador prometido em las profecias do Antigo Testamento, profetas de Israel. Deste modo, o crucificado foi sua mensagem central. Para poner de releve esta centralidade, devemos prestar atenção em las expressões que se destacam em suas cartas. Evangelhos de Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado. Em esta lição veremos o impacto que este mensagem da cruz traz nossa vida espiritual e personal. Então, o mensagem de Pablo quedou centralizado em esses 3 pontos importantíssimos: o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Amém? Então, o Evangelho que temos que predicar a fim de alcançar as pessoas é este: o Evangelho, o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Criam-se diversos tipos de prédicas e linhas teológicas. Hoje há tantas linhas teológicas que, se as pessoas não tiverem um conhecimento sólido das Escrituras, ele acaba quedando doido, né? Eu não sei o que é a verdade. É por isso que eu sempre digo aos irmãos, cada instituição, por exemplo, tem uma linha teológica. E há instituições e as linhas teológicas são de diversas outras denominações também.
Pero para que não tenham problemas, por exemplo, os irmãos que congregam na igreja cristiana, a igreja evangélica, só o Senhor é Deus, é porque os irmãos estão de acordo com a visão da instituição, da linha teológica ensinada por a instituição, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, o que passa? É aconselhável que os irmãos que às vezes há irmãos que têm uma estrutura, uma madureza espiritual, que ele pode estudar sobre qualquer outra linha teológica que não traz confusão à sua mente e coisas dessa natureza. Mas uma grande parte dos irmãos não estão preparados para isso. Então, se às vezes, em vez de ajudar na vida espiritual, as complica mais, as com que a pessoa se torna às vezes um herege, ou então se converte em uma pessoa que eu não creio em nada, em um cético, ou então um soberbio, que pensa que sabe tudo, discorda com tudo e com todos, sem ter um embasamento nas escrituras. Então, por isso que eu digo aos irmãos, tenha cuidado com as redes sociais, com a internet, porque é dito uma vez de tudo. Tratando, eu busco curso teológico, por exemplo, tratando curso teológico nas redes sociais, tem de tudo que tu imagina. Então tenha cuidado, tá bem? Busque seus líderes para perguntar sobre um curso que tu viu nas redes sociais, se é bueno, se não é bueno, se vai te ajudar, se não vai te ajudar. Incluso na igreja tem um curso teológico que pode te ajudar e tal. Então busque saber qual é a linha teológica da igreja que tu estás. Os irmãos que se convertem aqui, aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, tem um discipulado, passa pelo discipulado, e o discipulado já vai começar a aprender qual é a linha teológica da instituição, da igreja, e aprender os primeiros passos, depois já vem para a escola bíblica dominical, e assim vai crescendo e desenvolvendo espiritualmente. É como um ninho, por exemplo. Um ninho, se tu ensinar para ele, igual, por exemplo, por que a ideologia de gêneros estão pensando com os ninhos nas escolas, os mais pequenos? Porque são mais fáceis de disciplinar eles. Amém? Então, se dizer para ele, mira, aquele que é homem, aquele que tem um pene, é homem. Se tem uma barriga, é mulher. Se diz para ele vai saber e vai crescer crendo nisso. Pero, se põe na mente dele, mira, mesmo tendo uma barriga, pero aún não sabe se é uma mulher ou se é um homem. Só depois de adulto que vai decidir se quer ser um homem ou que ser uma mulher. Porque pode ser que tu eres uma mulher em um corpo de um homem. E ele cresce assim. E quando chega a sua juventude, ele já não ele ensina o que está ensinando a igreja, já está equivocado. Os irmãos compreendem? Eu disse aos irmãos daqui a dias atrás, estava mirando um documentário, e esse documentário estava falando de uma mulher, uma abogada, e ela é espiritista. E ela disse que seu desejo, e que ela iria aqui em Brasília entrar nas igrejas cristianas evangélicas, e o público que ela queria alcançar eram os ninhos. Por quê? Porque os ninhos são mais fáceis de tu doutrinar eles, como digo anteriormente. E ela disse que vai entrar nas igrejas cristianas e ela vai ser maestra dos ninhos. E alguém perguntou, bem, como você vai ter os ninhos se tu és um espiritista? Nada, eles não sabem. Eu chego aqui como cristiana e tal. E todas as igrejas necessitam de uma maestra para os ninhos. Porque realmente nadie quer ser maestro de los niños. Quem aqui quer ser maestro de los niños? Quem quer ser? Glória a Deus, aqui há muitos que querem ser. Tá bem? Então, se mira, as irmãs que desejam ser maestro de los niños, isso é bueno. Então, já temos um curso chamado para servir, um curso que ensina muito, e outros cursos bíblicos e tal. Procure a se preparar, porque apesar deles ser ninhos, não são qualquer. Eles necessitam receber um ensino com qualidade. Bem? Porque os maestros nas escolas seculares, eles buscam se preparar no melhor para ensinar a eles. Os irmãos compreenderam, irmãos? Então nós devemos ter muito cuidado. Então, se ela diz, mira, então todas as igrejas necessitam de uma maestra, porque nada quer quedar com os ninhos. Seus madres, por exemplo, não suportam quedar com seus ninhos.
Então já chega na igreja, mete ele para a escolhida ali, e ele pastor desesperado para buscar uma maestra. E aí corre qualquer uma irmã que se habilita a dar classe para os ninhos. E ele diz, eu me apunto. Porque eu não vou ensinar sobre espiritismo, por exemplo, para os adultos, porque muitas vezes não vão crer. Vão me echar de ali. Mas os ninhos não. Daqui a 10 anos, imagina, os cristianos espiritistas. É a estratégia del diabo, irmãos. Nós vamos compreender, é a estratégia do maligno. E peço dizer para eles e tal, ensinar reencarnação e não ressurreição. E muitas outras ideologias. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, conozca a linha teológica de sua igreja, os ensinos bíblicos, com embasamento bíblico. E não quer daí ouvindo, mirando e buscando outras linhas teológicas, e enquanto tu não tem uma madureza espiritual para saber discernir o que é bueno e o que não é bueno. Como os ninhos aún não têm esta madurez para discernir o que é bueno e o que não é, o que é correto e o que é incorreto. Por isso Paulo diz que há muitos na igreja que são ninhos, na fé, jovens na fé e para adultos na fé. Então, eu não estou predicando só para um tipo de cristiano, com um só nível espiritual. Quem entendeu, diga bem, Jesus. E é possível não, é certo que o que eu estarei predicando aqui, para alguns, não vão ter um entendimento pleno. Mas tu pode me chamar depois, sentamos, falamos e aclaramos melhor. Já houve na igreja de terminar a prédica e a irmã chegar, parece que está com um rambo, um fuzil na mão. Não tem nada, não, tranquilo, senta aí, vamos falar sobre o tema e tu vai entender. E já saiu me abraçando, dando glória a Deus e aleluia. Então isso é normal, irmãos. Nível de conhecimento de todos aqui não somos mesmos. Então se tem tudo, algo que quedou aclarado, chega depois e pergunta e sentamos com a Santa Escritura e vamos aí aprender a palavra do Senhor Jesus. Outros chegam, pastor, eu ouvi um grande predicador nas redes sociais que diz isso e isso. E às vezes tem nada a ver com a palavra. E o que ele, irmão, escutou também uma frase fora de contexto. E ele já querendo desviar. Ou já chegou querendo detonar na igreja e tal. Então, aí de tudo. Por isso, ser prudente no que está mirando nas redes sociais e tal. E frequente, participe da escola bíblica dominical. Busque a compreender todo. Pergunte, irmãos. Pergunte. Pastor, eu quero uma cita contigo. E tal, eu quero falar sobre esse tema. Abra, como digo, a comunicação é fundamental nesse ponto, nesse objetivo. Não quede com dúvida. E nem quede aí, eu ouvi o irmão predicou isso, ou falou isso, e já entendi que existe, e já sai aí, falando com um e com o outro, coisa que não tem nada a ver com o que foi ensinado. Então tem dúvida, não compreendeu, ou compreendeu de uma maneira. É isso mesmo que eu entendi, pastor? Como é isso? Pega, pergunta, falamos, e vamos aqui na Santa Escritura, e Deus vai bendecer de maneira poderosa. Amém. Só para terminar esta linha de raciocínio, eu cheguei a visitar uma família, o irmão chegou e já me abordou assim, pastor, tu predicou algo na igreja e é errado. Tu equivocou, pastor. Eu falei, irmão, vale então, eu aceito. Eu aceito ser confrontado, então me mostra aí nas escrituras de onde é que eu me equivoquei. Falei, porque o comentarista aqui também está dizendo isso e isso. Falei, mira, mano, o comentarista está dizendo, é o que a Bíblia está ensinando. E aí nós não temos que fijar em comentaristas. Então, temos que fazer uma investigação, uma análise, hasta de los comentaristas, o que eles estão comentando. Há alguns tipos de Bíblias que eu tenho, mas eu não aconselho, não sugiro aos irmãos. Por quê? Porque, por exemplo, os comentários, há coisas que são buenas, mas em outras não são buenas. Por exemplo, quem foi o autor desta Bíblia? Qual é a visão dela, a linha teológica dela? Os irmãos compreendem? Então, pastor, eu digo para uma Bíblia de estudo, muito bueno nos estudos. Bueno nos estudos por quê? Qual a linha teológica deste autor? A Bíblia que ela visou é calvinistas, há outras que não são nem calvinistas, nem
arminiano, outras visões. Então, há que buscar entender, saber. Então, pergunta, pastor. E sempre que os irmãos perguntam, e para os novos convertidos, eu sempre surgiu esta Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Pleno. Ó. Bíblia de Estudo de la Vida Plena. Em português, é a mesma Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, os comentários desta Bíblia são um dos comentários mais sanos. Não estou dizendo que é perfeito, é um dos comentários mais sanos, principalmente para os novos convertidos. Amém? Hermanos, então volvemos aqui ao tema. O mensaje deva ser a mesma, porque os tempos cambiaram, muitas coisas cambiaram em esta era de la moderna, onde se entende que a pré-modernidade, ou seja, pós-modernidade, enfim, muitas coisas cambiaram, a ideologia, enfim, pero a palavra de Deus é imutável. Quando digo o escritor dos Hebreus, capítulo 13, verso de número 8, Jesus Cristo é mesmo de ayer, hoje e eternamente, ele está falando também de sua palavra, porque sua palavra é imutável, não cambia, é a mesma. De antiguidade, o início da criação é a mesma palavra, não cambia. Então, a prédica de Jesus, de João Bautista, a prédica de Pablo, de Pedro, de Juan, deve ser a mesma nossa hoje. Amém. Se cria muitas metodologias, mecanismos para atrair as pessoas. As pessoas não devem simplesmente ser atraídas por um mecanismo, uma filosofia humana. Pablo dijo aqui, em 2 Coríntios, que ele não foi a los hermanos com filosofia humana, mas com poder, com graça, com unção. E aqueles que se converteram foi por el poder de Deus. Aleluia. Às vezes nós podemos criar um mecanismo aqui e atrair uma multidão. É por isso que muitas vezes, muitas igrejas, ao mesmo tempo que aí está cheio de pessoas, depois vai vazia, 3, 4, 5. E aí o pastor tem que criar outro mecanismo, já não funciona mais, tem que criar outro mecanismo. Algumas para atrair os jovens. Vamos atrair os jovens, vamos fazer de todo aqui para atrair eles. Às vezes a sede da igreja está como se fosse um clube para atrair os jovens. Na discoteca, vamos cambiar o tipo de música porque atrai eles. Ele gosta aqui de funk, vamos trazer o funk para a igreja. Ele gosta rock, vamos trazer o rock para a igreja. Ele gosta, o que mais que ele gosta aqui? Botelhão, vamos fazer um botelhão aqui na igreja, um pouco distinto, botelhão cristiano. Carnaval, vamos fazer um carnaval cristiano. E assim vai criando mecanismos. Camuflados para poder atrair. Exato. Vamos criando mecanismos e aí atrai multidão. Pero de repente qualquer coisa que passa, todo se sabe da presença de Deus. Agora, quando a conversão acontece por um avivamento espiritual, por uma manifestação e atuação do Espírito Santo, mediante a predicação da palavra, evangelho, Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, a pessoa permanece na presença de Deus, porque é engendrado ou produzido em ele um novo nascimento ou uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo está morando dentro dele, ele está salvo em Cristo Jesus. E uma pessoa salva em Cristo Jesus, porque a graça de Deus alcançou ele, e o Espírito Santo está em ele, guiando, conduzindo, ensinando a ele a viver uma vida agradável ao Senhor Jesus. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, é necessário, hermanos. Glória a Jesus. A centralidade da predicação de Pablo. Primeiro item é ministério e predicação e el Cristo crucificado. Isso era loucura para os gregos. Para os judeus também. Para os judeus também era uma loucura, tanto para os judeus quanto para os gregos. Para os judeus, por que era uma loucura? Porque os judeus, conforme diz em Deuteronômio capítulo 22, verso 21, que aquele que fora
colgado em el madeiro, ele seria maldito pelo maldito de Deus. Então, maldito de Deus é aquele que fora colgado em el madeiro. Ver aqui. Então, o que passa, irmãos? Então, para os judeus, como Cristo foi crucificado, aqui ó, 21 e o verso de número 23. Não deixareis que su cuerpo passe la noite sobre o madeiro, sem faltar lo enterrarás el mesmo dia, porque maldito de Deus por Deus és el colgado, e não contaminarás tu tierra que Jeová tu Deus te dá por heredade. Aún em Gálatas 3:13, ele ensina que Cristo se hizo maldito de Deus, se hizo maldição por nós outros. Mira, Gálatas 3:13. Quem encontrar aí primeiro, leia, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en ningún madero. Amém? Então, maldito por Deus, maldito de Deus é aquele que fora colgado em madeiro. E Cristo isso maldição por nós outros. Então, se para os judeus era uma loucura predicar Cristo crucificado, ensinar, predicar na época que Jesus havia, Jesus que eles crucificaram, que condenaram à morte e fora crucificado, era o Salvador, era o Messias. Para eles isso é uma loucura, uma blasfêmia. É por isso que eles, quando escutavam, iam ensinando, predicando, e falando, ia bem. Quando dizia que Cristo que foi crucificado, ressuscitou e tal, e é o Salvador, é o Messias, aí eles corriam a pedra. Não, tem que matar esse homem. Eles odiavam isso, porque para eles era uma blasfêmia. Como pode, se a própria Escritura diz que aquele que foi colgado em madeiro seria maldito de Deus? E Cristo, sendo perfeito, nunca pecou, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15, foi tentado com todo tipo de tentações, mas nunca pecou em palavras, em pensamento, em obras, de maneira alguma. Pero a Bíblia nos ensina que o pecado de toda a humanidade, conforme Isaías 53, verso 4 ao 6, o castigo que nos trajo a paz estava sobre ele. Então, o pecado de toda a humanidade, desde Adão e Eva, hasta o último que há de nascer sobre a terra, foi transferido para Jesus. Isaías 53, 4 e 5 diz que ele tomou sobre si nossas dolores, nossos pecados, levou sobre ele. Essa semana eu estava pensando nisso, pastor, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Não? Todas as pessoas, em realidade, estão perdonadas. O que vai levar elas à condenação é não aceitar o perdão de Deus. Que é profundo o amor que Deus tem por nós outros. Se tu para pensar que Ele, sem nós outros conhecer, Ele já nos perdonou, mas nós outros temos que aceitar o perdão, não aceitar o sacrifício que Ele é feito na cruz por nós outros, porque Ele levou isso. E nós outros temos que dizer: tu já me has perdonado, como eu vou viver em pecado? Seguindo, aí é que em realidade, irmã, não é que Cristo já perdonou, ou seja, Ele proporcionou o perdão. Ele proporcionou o perdão a todos, na oportunidade de receber esse perdão, toda a humanidade. Agora, todo em quem Ele crê, já é isso, não se vai perder. Crê e entrega a sua vida a Cristo, será salvo, serás perdonado. Pero, se não crê, já está condenado, porque não crê em Ele, que é o Filho de Deus. Então, esse perdão vem só quando a pessoa escuta a predicação da palavra de Deus, e o Espírito Santo entra fé no coração dela,
e ele se arrepende dos seus pecados, conforme Romanos 5:1. Justificado, pois, por a fé, teremos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Então, se a justificação acontece quando a pessoa reconhece Jesus como o Senhor e Salvador de sua alma e se arrepende de seus pecados, a graça se manifesta, trazendo primeiro o que? Justificação. E nesse momento é quando se transforma em hijo. Ou seja, ele traz primeiro regeneração, que é o novo nascimento. E esse novo nascimento, sim, se converte em hijos, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser hijo de Deus. E aí, junto viene na justificação. Nós outros estudamos a doutrina da salvação de maneiras separadas, como a fé, o arrependimento, regeneração, justificação, adoção e tal, santificação. Estudamos esta doutrina da salvação com esses temas de separados, pero isso ocorre em um só momento. O mesmo é instantâneo isso. A diferença é que a santificação é gradativa, pero acontece em um só momento. Por que estudamos em essas disciplinas separadas? Para que as pessoas compreendam e entendam. Vamos estudar aqui sobre arrependimento. O que é arrependimento? Vamos estudar sobre fé. O que é fé? Então vamos estudar aqui sobre regeneração e novo nascimento. O que é regeneração e novo nascimento? Agora vamos estudar aqui sobre a justificação. O que é justificação e quando ocorre uma justificação? Agora vamos estudar sobre a adoção. Agora vamos estudar sobre a santificação. Aí parece que a pessoa vai passando isso na vida da pessoa gradativamente, passo a passo. Primeiro, o que acontece? Primeiro que acontece é fé. Tudo fé. Aí depois de um dia ou 2 dias, não sei quanto tempo, aí ele creu e tal, entregou a Cristo. Acontece um novo nascimento. Agora depois vem a justificação. Não, acontece em um só momento, instantâneo isso. A pessoa ouviu a predicação da palavra, creu e reconhece que és um pecador, admitiu isso, reconhece que és um pecador, entrega a vida a Cristo. A fé, ou seja, a graça se manifesta por a fé, mas assim, Efésios capítulo 12, versículo 8, não é? A graça se manifesta por a fé, e aí já o Espírito Santo já opera esta obra. No mesmo momento ele produz uma nova vida, as coisas velhas se passaram, tudo aí de novo. Ele pode não saber nada de Bíblia, pelo que ele sabe já que é pecado, já não deixa. Ele diz, eu não tenho mais poder sobre minha vida, porque agora sou um novo cristiano, sou um novo hoje, não sou mais antigo. Já não quero prostituir mais, não quero mais fumar, não quero se drogar, não quero mais viver essa vida louca de pecado, não quero mais, sou um novo hoje. Chega em casa, o que passou contigo? Falou, passou comigo que ele viejo de direito para trás. Meu pai aceitou Jesus borracho. Fui para casa, mesmo sem entender o que estava passando. Outro dia, minha irmã deu para ele no trabalho. Ei, papá, agora tu és cristiano. Que cristiano, rapaz? Eu fui ali para sujetar sua madre. Ele falou, tu foi ali e converteu, virou crente. É assim que dizia, né? Tu virou crente. E ele viu ir com essa coisa aí, está hasta hoje. 32 anos se passaram. Firme na presença de Deus. Às vezes chamo eles, está orando. Não me atende porque está orando. Amém, irmão? Então, se no mesmo momento o Espírito Santo entrou fé e se arrependeu, entregou a vida a Cristo, produz um novo nascimento e no mesmo instante também justificação, que é insertada na culpa do pecado. 50 anos pecando, pero Jesus por sua morte na cruz e ressurreição, a graça se manifestou e já justificou naquele momento. Não tem mais essa dívida, não tem mais. Por quê? Cristo já pagou aí na cruz. E também é santificado nesse momento. A diferença é que a santificação é gradativa, como a luz de aurora, brilhando, basta chegar um dia perfeito, basta na venida de Cristo. Essa santificação, ela vai ser completada em sua plenitude, quando Jesus arrebatar a igreja. Aí é o quarto obra da salvação por meio do Espírito Santo, por a fé, chamada glorificação por a fé. Aí esse corpo corrupto será transformado em um corpo incorruptível, esse corpo mortal em um corpo imortal semelhante ao de Cristo, e estaremos para sempre com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem não entendeu, diga misericórdia. Ahora hablando del perdón a todos y eso,
este sim não existe. Lembrei do cura chamado Quevedo. Isto não existe. O que passa? Este povo, Jesus está referindo a los judíos, vindo para os suyos, mas os suyos não receberam. É tanto que Jesus, algumas vezes, dijo, mulher cananeia, por exemplo, não, eu vim por as ovelhas perdidas da casa de Israel. São Lucas capítulo 10, quando Jesus enviou os 70 para evangelizar, dijo, mira, os discípulos, capítulo 9, enviou os 10, dijo, não entre na casa de gentiles, só de judíos. Porque o ministério de Cristo nesse momento era para os judíos e não para os gentiles. E aí João vem dizer no capítulo 1, no versículo de número 11 e 12, que Jesus veio para os suyos, pelos suyos não receberam, pero todos quanto receberam, deu-lhe direito de ser hecho hijo de Deus. Então os judíos não receberam Jesus, pero todos, gentiles, pessoas de qualquer nação do mundo que recebem Jesus, deu-lhe direito de ser hecho hijo de Deus por adoção. Agora, por que esse sim não existe? Porque isso já está no plano de Deus desde a fundação do mundo. No capítulo 1 de Efésios, como também em Apocalipse, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, e vemos uma profecia de Deus para Abraão, por exemplo, no capítulo 12, que através dele Deus haria bendecida toda a nação do mundo. Também no capítulo 22 de Gênesis, verso 18, diz que em Abraão seria bendecido todas as nações do mundo. Então, isso já, em el plano de Deus, em la presciência de Deus, já estava tudo isso, Deus já via tudo isso. Então, não teria essa possibilidade. E se os judeus não aceitassem a Jesus, não rejeitassem Jesus, não seria crucificado? Esse sim não existe. É igual, por exemplo, e se Adão e Eva não pecassem? Também não tem esse sim. Porque Deus já o criou, já sabendo tudo o que ia passar. Ele já sabia que Satanás ia ser Também. E aí vem a pergunta, o irmão Ezequiel me perguntou esse tempo atrás, assim, vocês sabem uma pergunta, viram? Me perguntou, pastor, por que Deus sabia que o diabo ia pecar? Eu falei, sim, sabia. Ele disse, bem, por que Deus, já que ele sabia que ele ia pecar, por que isso era assim? Eu falei, porque Deus é soberano. Deus é soberano e Ele acha o que Ele quer. E isso sabendo que ia pecar. Pelo isso que o livro me deu. Poder desse, eu falei, como nós outros. Deus sabíamos que íamos pecar. E Deus nos perdona hoje, não é na esperança de nós vamos pecar mais. Ele nos perdoou hoje sabendo que amanhã nós vamos pecar outra vez. E que vamos necessitar da graça dele. Por isso que Deus espera de nós outros, que nós outros, sempre que falhar, se arrependem dos seus pecados. É quando ele faz o pacto com Noé mesmo, ele já diz, que ele já sabia que o homem ia volver a cometer pecados, que ele não ia volver a destruir. Ele fez uma aliança com Noé, que foi o sinal do arco-íris, que ele não ia volver a... Mas ele já sabia que dentro do coração não ia volver a passar... Claro. Agora por quê, irmãos? Por quê? Vamos falar, o mundo poderia, já o pessoal de vida podia ter uma cidade só de cristiano. Tu crê que resolveria uma cidade, um país só de cristiano? Não. Por que não resolveria, irmão? Então se poderemos também cambiar o planeta. A ideologia de levar as pessoas para o planeta Marte, pensando que vai ter um novo planeta e tal. Se isso for possível, outra destruição de outro planeta. Por quê? Porque a natureza humana sigue a mesma. É por isso que Jesus disse, mira, eu tenho uma promessa de salvação para esse povo, para a humanidade, eu vou salvar eles, vou arrebatar o céu, mas com essa natureza não. Tem que transformar eles. Eu disse a los irmãos esse tempo atrás, imagina, chegar a igreja arrebatada como essa aqui. Eu não creio que Los Angeles vá ser, se isso passar, aqui também não sei se passar, eu não creio que Salmo 24, 9 iria se cumprir, porque cumpriu o 8, o 9 não se cumpriu o verso, que ia dizer, levantai, ó portales, vuestra cabeça, porque entrará o Rei da Glória.
com su novia. No, los amigos dela, mira quem vai chegando aí. Los que hacen chisme aqui, creem que não ia ser chisme em céu? E Abraão, lastra de Deus em el cielo. Hã? Ou pensa que não, só porque cambiou de sítio, não vai ser chisme? É poder ver as coisas que Deus fez lá no céu. Exato, Jeová, se fora de onde é tipo assim. A mim me gostou, mira a irmã chegando ali em céu, mira, faltou um toque feminino. Então Deus deu medo, transformar desse corpo corrupto para um corpo incorruptível, mortal para um corpo imortal. Amém, irmãos? E nós outros seguimos aqui, servimos a Deus por la fé. Então, o que vai levar essas pessoas a conhecer a Cristo e a arrepender de seus pecados é o que? O mensaje da cruz. Então, nunca chegamos a ser santos como nos pide o Senhor. ¿Llegamos a ese nivel de santidad? Hasta su regreso, me imagino, no será completo. La perfección no existe. Se nós tivermos a capacidade de ter a santidade com nós outros, ele não tinha que ter morto na cruz. Nós outros, enquanto estivermos aqui, somos pecadores redimidos por a sangue de Cristo. Mira, irmãos, em se tratar desse tema é algo importante. Há uma linha teológica ensinada por John Wesley. John Wesley acreditava e ensinava, tanto que os wesleyanos acreditam, hasta hoje, os wesleyanos acreditam que o cristiano chega aqui na terra em um ponto da santificação, de que não pecas mais, não falhas mais. E não há referência bíblica que afirma isso. Nós outros só vamos chegar. Por que não, irmão? Porque nós não teremos uma natureza carnal, adâmica. Pablo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, que há uma guerra entre o espírito e a carne. Amém? Martim Lutero quedou doido. Por que ele quedou doido? Ele se golpeava, porque ele não queria pecar, ele queria fazer as coisas buenas e tal, e não falhar. E ele pecava, os desejos carnais, e ele pensava tudo que era diabo. Os irmãos compreendem como é? E até que ele conheceu uma palavra que era justo será salvo por la fé. E tu conhecerás sua impossibilidade quando tu estiveres esforçando e tentando alcançar a salvação por seus esforços. Quanto mais a pessoa esforça para alcançar a santificação ou a salvação, mais mal queda ele. Porque isso é por fé. Por fé em Cristo Jesus. Amém, irmão? Que servimos a Deus e que andamos na presença do Senhor. Porque se miramos em nossa vida, vamos encontrar falha em todos os momentos. Nosso pensamento, nossa mente, nossas atitudes, sempre há falha. Só o Deus para ter misericórdia. E eu não sei por que, irmãos, a um senta para falar mal do outro, porque o outro pecou. Eu não sei o porquê isso. Por isso eu perguntava lo de la santidade. Claro, pero a santidade não é religiosidade. Quem nos santifica é Deus, não é nós outros. A palavra santificação significa separação das coisas malas, pecaminosas e dedicação a Deus e a seu serviço. Esse duplo aspecto. Pero a santificação vem de nós outros quando deixamos de fazer isso ou fazer aquilo. O próprio Jesus disse que há muitos ímpios com obra de justo. Há muitos ímpios com obra de justo. Pensa que eres cristiano, mas não és cristiano, porque não entregou na vida de Cristo. Sigue perdido. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 23, diz que o Senhor vosso Deus vos santifique em todo, que vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem nos santifica é Deus, é o Espírito Santo, Cristo, por intermédio de sua palavra. Pero esse é um processo gradativo. Amém, irmãos? Então, terminando aqui o tópico 2, que já falamos sobre. Era loucura para os judeus, porque Cristo foi crucificado, e um Cristo crucifica uma pessoa crucificada
Era uma blasfema para ele dizer que Cristo era o Messias, era o Salvador do mundo. Para os gregos também era uma loucura, porque os gregos partiam para a filosofia. Os judeus queriam ver milagros, hasta porque os judeus eram acostumados com milagros, não? Quantos milagros isso em el deserto, Deus muitas manifestações sobrenaturais, hasta parou o sol, sabemos que é na terra, mas na época para eles era o sol. Deus hizo retroceder a sombra do relógio de Acaz, sanou muitos enfermos, isso coisas extraordinárias. Então, os judeus acostumados com milagros. Então, eles queriam ver milagros. Agora, os gregos não, milagre para eles era filosofia, conhecimento. Tinha que ser convencido por ela, conhecimento. Essa luta não está em el mundo hoje, não, irmãos? Ou no se milagre não creio em milagre, isso é invenção, isso é mentira, isso é engano. Tem que ser, entendeu? Conhecimento, ser convencido por el conhecimento. Então, pero nada tem que ser convencido nem por milagres, nem por conhecimento, por el poder do Espírito Santo. Por isso que Pablo disse: eu não fui a vosotros com filosofia humana, pero com poder, com graça, com som do Espírito Santo. E quando nós vamos com o poder, a unção do Espírito Santo, ou direcionado por el Espírito Santo, nós não vamos planeando tudo. Vira, eu vou ali predicar e para Deus fazer milagres ali, sanar enfermo, liberar oprimidos e coisas dessa natureza. Não, eu vou ali como servo de Cristo, oro, consagro ao Senhor, o Senhor direciona. Eu vou aí preparar a sua palavra e tu atuas segundo sua vontade. E aí o Espírito Santo vai atuar segundo a vontade dela. Há lugares que Deus opera com milagros, sana enfermo, tumor desaparece, paralítico anda, demônio é liberado. Há outro lugar que, com o poder da palavra, há lugares que há revelações, há lugares que a palavra já desnuda os pecadores e ele vai para casa satisfeito, entrega a vida a Cristo e está. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, esse é o Espírito Santo. Não, tem que ser. Hoje eu vou orar por revelação. Vá. Então, eu vou hoje. É isso que dizer. Hoje eu vou usar o Espírito Santo. Hoje vou sanar os enfermos. Então, eu vou usar o Espírito Santo hoje. Não, o Espírito Santo quer sanar hoje. Oramos, consagramos e pedimos a direção do Espírito Santo. E ele atua segundo sua vontade. E é por isso que a gente fala que o Espírito Santo tem liberdade, né? E não a gente tem liberdade, o Espírito Santo. Às vezes, dissemos, né? Que tem liberdade. Pela hora de assumir, nós pensamos, queda aí. Eu vou atuar aqui. É a gente que tem a liberdade, não ele. Exato. Fala, mas não. Então, tópico 2. Expressione clave em la doutrina de Pablo. Primeiro, Evangelho de Cristo. Estamos dizendo antes. Además de aparecer em los 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Juan, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Pablo, Evangelho de Cristo. A palavra evangelho vem de um termo grego que significa buenas nuevas ou buenas notícias. O evangelho foi buenas notícias, buenas nuevas, tudo novo. E causou no mundo uma revolução. E esta está causando, irmão. Então, nossa preocupação, não temos que mesclar com filosofia humana, com ideologia humana. Eu creio que assim é melhor. Eu criei uma estratégia para alcançar as pessoas, um mecanismo que vai ajudar a atrair as pessoas. Não estamos nisso. Predica a palavra conforme é. Simples como é. Predica a palavra simples como é. Não tem que inventar nada. Predique a palavra simples. Leia o texto, o contexto, compreenda o mensagem. Aqui no Antigo Testamento, esse mensagem, para quem foi predicado, ensinado? Para essas pessoas. Então, agora, para a igreja, o que devemos aplicar na igreja? Como aplicar na igreja esse mensagem? Amém? Temos que inventar muita coisa. Não temos. Predique a palavra. E a palavra de Deus, quem vai convencer o pecador é a palavra. E não tem que nem, mira, vamos lá aceitar Jesus, vamos pegar a vida de Jesus. Não quer. Não, nada disso. É que a palavra de Deus entre no coração dele
Porque se ele não entender, irmão, se ele se chamou aqui e ele não viu, porque não entendeu. A palavra não entrou, não creu, não entendeu, coisas assim. Tudo de correr por lá, para ele aqui, ele não vai permanecer. O que vai permanecer é ele ouvir a palavra, prestar atenção em ela, compreender esta palavra. A partir de aí, o Espírito Santo convence ele. Entendeu como és? Tu entendeu que tu és um pecador? Entendeu que Jesus é o único Salvador? Não há outro? Compreendeu que tu necessita entregar a vida a Jesus? Senão tu está perdido. Isso é o Espírito Santo falando com ele. Entendeu? Não, o Espírito Santo está falando com ele. E ele disse, entendi tudo isso no coração. Entendi. Tu queres hoje a ser uma entrega ao Senhor? Corra adelante. E a pessoa, chorando, se entrega a sua vida a Cristo. E aí tu mira para ele, próximo dia, próximo mês, ele firme. Quero ser discipulado, pastor. Quero aprender mais. Quero permanecer firme na presença de Cristo. Dizendo, de amado de Deus, todos os cursos preparatórios para liderazgo, eu quero ser. Eu quero que Deus tenha uma grande obra em minha vida. Eu quero me preparar. Não importa se vai tardar 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou me preparar, porque eu não creio, Deus tem algo para a minha vida. Quem entendeu, diga amém, irmão. Assim é a obra do Espírito Santo. Então o Evangelho de Cristo tem que ser ensinado. Cristo crucificado. Pablo, ele predica a los irmãos de Coríntios, e não só ele, a todos aqui. Em capítulo de número 15 de Coríntios, esse é o capítulo de toda a Bíblia que mais especifica sobre Cristo ressuscitado. E então, primeiro ele predicou sobre o Cristo crucificado. Né? Digo, a vosotros antes, cujo ojos Jesus foi já apresentado claramente e entre vosotros como crucificado. Então, o que dissemos antes, levou em la cruz nossos pecados, nossas dolores. Os judeus não aceitavam porque para eles era uma blasfêmia, pero Paulo seguia predicando a eles e o Espírito Santo era quem convencia muitos judeus, mesmo confrontando a ideologia deles, o que eles aprenderam há muitos e muitos tempos, pero quando predicavam o Espírito Santo convenciam. Então, irmão, nossa preocupação não é nós outros querer convencer as pessoas, é predicar e ensinar sobre a unção e direção do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas. Se ele não converteu hoje, não entregou a vida a Jesus hoje, tranquilo, siga orando a Deus e falando do Santo Evangelho. Vai chegar o momento que o Espírito Santo vai convencer. Muitos judeus eram convencidos por o Espírito Santo, entregou a vida a Cristo e serviu a Cristo. Cristo ressuscitado também não acreditava na ressurreição, principalmente nos saduceus. Muitos judeus, para os gregos, por exemplo, era uma loucura falar de ressurreição. E aí Pablo vem no capítulo número 15 de 1 Coríntios dizendo, mira, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é em vano. E nosso evangelho também é mentiroso. Nós estamos predicando a verdade. Pero se Cristo morreu e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque se nossa vida, parafraseando o texto, resumisse só nesta vida aqui, nisto aqui, nós outros seríamos os mais miseráveis. Ou seja, não teria sentido para a nossa vida. Que sentido teria para a nossa vida nós outros servir a Deus, adorar o Senhor, magnificar a Cristo, sentir sua presença, unção, morrermos e aí não ressuscitarmos? Que sentido teria? Era isso que levou os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, ao desespero, à angústia, à tristeza. Por quê? Porque eles receberam a promessa de que Jesus volveria para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, verso 13. Jesus disse uma promessa, há mais de 318 promessas sobre a segunda vinda de Cristo, só no Novo Testamento. E eles criam, e eles acreditavam tanto que Jesus iria volver para buscar seu povo, arrebatar sua igreja, estando eles vivos. Aí foi passando os anos e
percebeu que o irmão Joaquim morreu, José morreu, a irmã Maria morreu, e muitos morreu, a família foi morrendo, e que foi quedando pior. Começou a quedar triste, falou, Deus, preocupado, Senhor, isso foi promessa, Senhor. De volver e estabelecer o reino, minha família morreu todos. E Deus está aqui também, se siga assim, tu não vai logo, Deus vai morrer também. Foi isso que levou Pablo a escrever. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca daqueles que já morreram, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Amém. Em outras palavras, irmãos, tranquilos, está morrendo, deve morrer, tranquilos. A morte vai no veículo que se acerca mais rápido de Deus, tranquilo. Eles não vão quedar e morto para sempre. Ele já há tantos anos, nem morto tem mais, tranquilo. Eu não sei como vai acontecer isso, pelo Senhor diz em sua palavra, e eu não creio, os mortos ressuscitarão. Até aqueles que foram comidos por tubarão. Amém. Foram consumidos por las chamas do fogo, nem polvo existe mais. Pelo Senhor diz que vai ressuscitar, não sei como, pelo Espírito Santo se manifestará em el dia do arrebatamento da igreja. E primeiro os mortos ressuscitarão, pero não precederão os vivos, ou seja, eles não vão adelantar ao céu, não, primeiro ressuscitarão. Pero a obra do Espírito Santo é muito rápida e poderosa, para nós outros hablamos assim, com espaço para que as pessoas entendam, né? Primeiro ressuscitarão, aí parece que vai demorar um tempo, uma hora ou mais, para os vivos ser transformados. Não, mas assim, a coisa é muito grande, para ver solo como essa, a transformação dos vivos e ser arrebatado, diz a Bíblia que é em el abrir e cerrar de olhos. Mira, dá uma piscada. Não é rápido, irmão? Então calcula assim que são 3 milésimos de um segundo. Tão rápido que é. E isso aí, antes tu será e abrir os olhos, os mortos já foram ressuscitados e os vivos já transformados em já. Ele infiel está aqui, de repente ele, como diabo, está eu? Abre o dos olhos, cadê minha esposa? Ué? Cadê o tal pessoa? Tão rápido que é. Obra gloriosa do Espírito Santo. Então digo ele, tranquilo. E aí outra coisa importante, Pablo diz no verso 20 a 23 de 1 Coríntios 15. Ele diz, mira, e Cristo foi, ele é a primícia da ressurreição. Ou seja, o primeiro a ser ressuscitado. E nós também vamos ser ressuscitados. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Isso por ele, pode ser que nós não morremos. Amém. Então, quedamos vivos. Amém. Então, irmãos, essa era a mensagem que Paulo predicava e ensinava. E era confrontado, resistido por muitos, pelo Espírito Santo ia convencendo, e multitud de vidas foram se convertendo. Quedou estabelecido igrejas por muitas cidades: Colossos, Tessalônica, Filipos, Coríntios, Éfeso e muitíssimas outras cidades. Quedou a igreja estabelecida com a predicação desse evangelho. E é tão poderosa a predicação deste evangelho, Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, é tão poderoso que hasta hoje a igreja cresce de maneira assustadoramente. Todos os momentos há vidas convertendo. Talvez aqui não está vendo ninguém aceitando Jesus. Mas alguma parte do mundo há vidas agora entregando a vida a Cristo. Amém. Então a igreja está crescendo de maneira poderosa para a glória de Deus em todas as partes. Hasta em China, um país comunista, onde não aceita a pregação do Evangelho, há igrejas crescendo ali, igrejas ocultas. Estão crescendo ali em número, crescendo mais que em Espanha. Eu estava vendo um documentário de que em país da Arábia Saudita, o cristianismo está crescendo ali. Imagina. Se alguém diz, mira, eu sou cristiano, morte. E está crescendo. Muitos deles estão se convertendo. Missionários estão ali correndo risco ali de perder a vida. Ele está predicando, evangelizando, e muitos estão entregando a vida a Cristo. Oh, irmãos, o evangelho, como diz o Pablo, é poder de Deus. E devemos seguir predicando este evangelho. Predique este evangelho. Abre de Jesus. Se tem um panfleto, pensar, dê a alguém, tranquilo, Deus vai salvar, liberar, converter.
O Espírito Santo atua de maneira poderosa. Para terminar, los hechos del mensaje de la cruz. O Senhor Jesus pode usar como instrumento para a salvação ao pecador, sanar enfermos, liberar as almas do poder de los demônios. Ele pode fazer isso em sua vida, através de sua vida. Ele pode te usar, conforme Marcos 16, 15 a 18. Ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê e for bautizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Poner as mãos sobre os enfermos e sanar, echar demônios, hablar novas línguas, batismo com o Espírito Santo. Tem que crer, senão não recebe. Ah, isso não é para mim. Não recebe. É para todos que creem. Se comer ou beber algo, alguma coisa mortífera, não vá a ser dano. Então é necessário crer. Creia tu que és um cristiano, um servo de Deus, creia no poder e na autoridade de Jesus, e Ele pode te usar para ganhar vidas, eu sou tão pequeno, eu não tenho estudo, eu não sou e tal. Olvida isso, irmão. Estude na palavra, ore e creia no poder de Deus. Porque não é nós outros que vamos fazer, é Cristo que vai ser, por sua intermédio. Tudo tem que ser igual a mim, ou eu igual a ti. Eu queria tanto falar de Jesus, a ser obra de Deus, mas eu já perdi muitos anos de minha vida, a hora já sou uma pessoa maior, a hora não tem como voltar atrás. Não tem, graças a Deus não é como voltar atrás. Siga adiante, Cristo está adiante, não atrás. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não tem que volver atrás, porque atrás não está Cristo. Cristo diz assim: aquele que lança a mão dele arado e mira para trás, não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus não está atrás, o reino de Deus está adiante. Siga adiante. Amém? Amém? Porque quem vai te usar é Deus. Tu és limitado, eu também sou. Uns é mais limitado que outros, mas não importa. Quem vai nos usar é Deus. Amém. Deus é quem vai te usar. Ele é quem vai ser a obra para a glória do nome de Jesus. Então, isso, deixa Deus te usar. Creia no poder do Senhor Jesus Cristo. Uma vida de humildade. A humildade é fundamental, porque o próprio Cristo, por exemplo, diz em Mateus, capítulo 11, verso de número 29. 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está vivendo uma carga diária de suas forças físicas e psicológicas, ou espirituais, resolve, vinde a mim, e eu vou aliviar vos. Verso 29 diz: tomai sobre vós outros o jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade recebemos de Jesus. É um fruto, ou seja, é uma característica do fruto do Espírito. E é produzido em nós outros através do Espírito Santo. Gálatas 5, versos 22 e 23, abra sobre o fruto do Espírito Santo, apresentado em 9 garros ou 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansedumbre, paciência, domínio próprio, que é a temperança. 9 características. Estas 9 características as partes do caráter de Cristo. A obra gloriosa do Espírito Santo em nós outros é a ser o que? É moldear nosso caráter como o caráter de Cristo. A ser nós outros sermos parecidos a Cristo. Amém. Então, se esta obra do Espírito Santo vai ser de nossas vidas, à medida com que vamos servindo a Deus e dando liberdade ao Espírito Santo, estudando sua palavra, orando, submetendo a voz do Espírito Santo em nossos corações, e ele vai produzindo isso em nós outros. Porque o homem, a natureza do homem em si é soberbia. Amém, irmãos? Amém. Às vezes eu me corro, às vezes, com soberbia. Aí alguém soberbo aqui, levante a mão. Levante a mão, nosso humilde aqui. Nosso humilde, levanta a mão. Levanta a mão, nosso humilde. Amém, irmãos? Então, vocês compreenderam como é? Então, nós outros temos isso. A soberbia. Às vezes, rugando, apresenta a soberbia. Às vezes, hablando com alguém, apresenta a soberbia. Então, é algo que tem que ser administrado em nós outros.
E só o Espírito Santo para nos ajudar. E às vezes fui repreendido pelo Espírito Santo. Ó, mira, um pouquinho aí, ó. Tranquiliza, porque tu não és tudo que tu está pensando, não. Às vezes o Espírito Santo tem que falar isso com nós outros. Amém, irmão? E tem que ter humildade para dizer isso. Não, eu sou humilde. Já acabou aquela humildade que teria. Sim, teria. Amém, irmão? Então o que passa? É aprender com quem? Jesus. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. É soberbo e não tem descanso. Aí por isso que Jesus diz que enviou o Espírito Santo para quedar conosco para sempre. Irmão, não perca a presença do Espírito Santo em nenhum momento. Não queira sair alante e deixar o Espírito Santo para trás. Não hagas isso. Pida lá a orientação, a direção dele sempre, porque ele sempre está trabalhando dentro de nós outros. Quando queremos, tranquilito, tá? Respira fundo, tá? Vai nos andar. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Às vezes acontece comigo. Eu vou dizer algo para vocês. Às vezes acontece comigo. Alguém vem e tal, e passa de do caiado, e tal, ou acontece de uma outra maneira, e de repente eu falo: Deus, eu não estou com a cabeça. Eu podia ter dito umas verdades para essa pessoa. Eu poderia ter dito isso para essa pessoa. Não está aquela cabeça que eu não digo isso. De repente pensando: oh, calma, tranquilo, mas assim não. Vou ser glórias a tu nome, Senhor. Que tu não errou que eu dissera isso. De repente eu tinha que pedir perdão para o irmão, e pior que isso, é que ele não queira me perdonar da esposa, que é herido e tantos outros problemas. Glória, Senhor, a tu nome por ter me livrado de ter dito isso. Às vezes passou coisas assim, aí de repente a pessoa diz: mira, tu não virou o que essa pessoa disse? Não, eu não virei, não vi. Não viu? Ele dijo isso. Depois eu penso: glória a Deus que eu não vi isso. Graças a Deus. Ele falou: não, eu não vi. E acha porque é verdade, mano. Eu oro a Deus, digo: Senhor, não permita eu ver as coisas que eu não necessito ver. Pelo que eu tenho que ver, abre os olhos para ver. Amém, irmão? Amém. Então, o Espírito Santo é meu companheiro, meu Senhor, meu Deus, está comigo sempre. Eu tenho que hablar com ela. Tenho que pedir ajuda a ela, ou não? Sim. Para muitos pode ser tonteria, mas se para mim é algo necessário, me ajuda, Espírito Santo. Ajuda a guardar minha mente, meus pensamentos. Me direcione, habla comigo, dê discernimento, abre meus olhos. Se ela também tem que ser encerrada nos olhos, me ajuda. Me boca, se ele me boca. Abre quando necessário. Me ajuda, Espírito Santo, porque tu sabe como coisas são terríveis. E assim ele vai nos ajudando. Então é fundamental isso para nós outros. Porque senão, irmãos, de repente alguém vai aí te atender em um supermercado, em uma tenda, ou em... Aí alguém te trata mal, as coisas que não lhe gustam, de repente, se explode lá. Isso não se agrada disso, Deus não se agrada disso. As pessoas não se agradam, não diria revelar alguma coisa, viu que viu, tudo. Há um dito em Brasília: se for necessário, traga aspa um boi. Porque o corpo não queda para fora, pero traga ele. Tranquilo. E pida a Deus graça, misericórdia. E se tem que gritar esposo, ponga, como chama? Almohada na boca e grita: olha, estou pronto para seguir a caminhada. Porque muitos falam: não, eu tenho que desahogar, pastor. E ele pensa que tem que desahogar com a mulher, ou com o hijo, com o marido. Não, a questão é gritar. Então compra uma almohada, ele tem um sítio ali que não pode gritar muito, põe a almohada aqui e grita. Aonde desahogou? Mais um pouquinho. A gravitação se não maquia. Ai, começa. Maravilha. Desahoguei. Porque se vai desahogar com uma mulher e com Eliú, o problema é desahogar com alguém que também está precisando desahogar também, depois com um palo, e a coisa complica. Amém, irmãos?
O Espírito Santo nos ajuda a seguirmos. Glória a Deus. Já vamos orar. Então, essa humildade só o Espírito Santo. Pode chamar o Senhor. Uma vida em la dependência do Espírito Santo. É o que estamos dizendo aqui. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo, irmão. Eu não sou forte como eu pensava, não. Eu necessito muito do Espírito Santo para servir a Deus, servir a Jesus. Amém. Eu não quero pecar. Eu não quero pecar, não quero falhar, não quero fazer a coisa perfeita para Cristo. Eu não logro ser isso. Impossível. Só com a ajuda do Espírito Santo. Pelo que me alegra é saber que esse corpo corruptível e essa natureza pecaminosa deixará de existir. Para concluir, conclusão. O mensaje da igreja em la cruz de Cristo. Miren, irmãos. Esta cruz dá conta do Cristo crucificado e ressuscitado. Este mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós outros. Ele salva, sana e libera ao pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. O mensagem glorioso da cruz transforma ao homem inteiro. Oh, glória! É isso, por isso que eu amo o Evangelho da palavra de Deus. A hoje da palavra de Deus é loucura para mim. Pero para nós outros é poder de Deus. Sana, libera, renova, transforma, converte o homem, salva o homem perdido, dá gozo, alegria aos corações. Glória a Deus por isso. E um aplauso para Jesus. Os ninhos, vamos receber os ninhos. Glória a Deus. Buenos días, hermanos. Hoy tuvimos en la clase, hablamos sobre la resurrección de Lázaro y hemos aprendido un versículo que los niños van a pronunciar aquí. ¿Sí? Sebastián, a ver. 1, 2, 3. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. San Juan 11:40. Não, pode errar isso aqui, irmão. Vamos lá. Eu queria volver. Segundo turno.